Então, eu pensei assim, poxa vida, eu vou me adiantar aqui, já vou fazer um vídeo bem curtinho, onde eu já começo a falar para a Mary sobre a integração de uma sessão de suporte no formulário. E é com esse intuito que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos cair aqui no nosso formulário e já começar a trabalhar. Então olha só, então eu tô com o formulário aqui aberto, tá? E o que eu vou te mostrar agora, bem rapidamente, é o seguinte, ó. Depois da questão número 2 aqui, ó, vou selecionar a seção número 2, tá? Eu vou criar uma seção aqui que eu vou chamar de seção de suporte. E agora, como você pode perceber, olha só, quando eu coloquei aqui e eu tinha esse cara selecionado, eu cometi um erro e a seção acabou sendo criada aqui no meio. Mas olha só que tranquilo, a gente só gruda aqui, ó, joga lá para cima e a questão, opa, deixa eu fazer de novo. Isso aqui vai lá para cima, ó, de volta aqui, ó. Como você pode ver, eu consegui colocar de volta a pergunta sobre a Austrália logo abaixo aqui da questão número 2. E ela volta a pertencer a essa seção aqui. E embaixo aqui fica a seção que eu acabei de criar, tá? Então essa aqui nós vamos dar um nome para ela, nós vamos chamar ela de seção de suporte. Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Então eu já criei uma seção nova que eu vou chamar de suporte. Então, aqui ó, material explicativo para o aluno. Então aqui a gente vai colocar um material explicativo para o aluno. Então imagina que aqui, se você quiser, você pode colocar texto, você pode colocar uma imagem, se for importante, você pode colocar um vídeo. E aqui você pode colocar até uma outra pergunta para ele, que não faria muito sentido. O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de, na seção de suporte, colocar para ele o quê? Um vídeo. Por que um vídeo? Bom, porque um vídeo, eu posso escolher um vídeo que tenha uma explicação bem legal, que tenha a ver com o tópico daquele formulário, com o tópico daquele teste, daquele quiz que eu estou fazendo. Então aqui, por exemplo, eu peguei como exemplo um vídeo do meu canal, onde eu falo sobre um processo de fazer a distinção entre o passado simples e o present perfect. É um vídeo que eu fiz para o meu canal, copiei aqui o endereço, isso aqui é só para exemplificar, é claro. Aí eu venho para cá, colo o endereço aqui, ele vai achar o meu vídeo. É esse vídeo mesmo que eu quero. Já selecionei aqui, ó, clico em selecionar. E olha só, na seção de suporte, o vídeo aparece aqui, né? Então aqui eu vou chamar esse vídeo de Simple Past versus Present Perfect. Present Perfect. Present Perfect. Muito bem. Então vamos recapitular bem rapidinho o que eu fiz? Olha só. Então eu já estava com o formulário aberto aqui e eu resolvi que eu ia colocar uma seção nova. Então eu falei assim, eu vou colocar depois da questão número 2. Cometi um errozinho, porque o que eu fiz? Eu selecionei essa seção aqui e vim aqui e acrescentei uma seção. Ao fazer isso, ele colocou bem aqui no meio. Não era bem isso que eu queria. Então, o que eu faço? Então, eu pego, através dessa ferramenta aqui, arrasto e coloco na posição certa. Já fiz isso no início, só estou recapitulando aqui. Aí eu tenho a minha seção de suporte. E nessa seção de suporte eu acrescentei um vídeo. Está pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso ir no meu formulário e dizer assim, ó. Toda vez que o meu aluno responder aquela pergunta, né, de uma forma errada, ou seja, ele não entendeu o que era para fazer, ou ele está usando uma estrutura errada, ou seja, a resposta dele está incorreta. Imagine uma situação em que você bolou o teu questionário de tal forma que toda vez que isso acontecer, você quer que ele vá para aquela sessão de suporte. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, primeiro na questão número 1. Olha só. Então, eu já coloquei as alternativas. Na aula, no vídeo anterior, a gente aprendeu que a gente conseguia marcar a resposta correta clicando nesse item aqui que não aparecia lá no teu formulário. Certo? Então tá, então isso aqui já está pronto. Então
Então, o que está faltando a gente fazer aqui? Ó, o que está faltando a gente fazer aqui é vir aqui, ó, e acionar esse item aqui, que se chama Go to Section Based on Answer. Ou seja, eu vou enviar o meu aluno para uma sessão baseado numa determinada resposta que ele der. Ó, então, como eu estava dizendo, é aqui, ó. Se eu desabilitar essa função, aquelas informações aparecendo aqui. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero habilitar essa função aqui, ó. Go to Section Based on Answer. Então, olha só. Quando ele responder No, he wasn't, que é a resposta correta, eu quero que ele vá para a próxima sessão, ou seja, ele vai para a próxima pergunta, certo? Então tá. Então, no caso da pergunta número 2, da pergunta número 1, eu quero que ele vá para a próxima realmente. Eu quero que ele vá para a pergunta número 2. Muito bem. E nos outros casos? Nos outros casos, quando ele responder Yes, he was, então ele está usando a estrutura correta, só que a resposta está incorreta. Eu vou permitir que ele cometa esse erro. O que eu não quero é que ele responda com o didn't, porque daí ele está usando uma estrutura errada. Essa pergunta não foi feita com o did. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e falo para ele, ó, meu amigo, eu quero que você vá para a sessão número 4, que é a sessão de suporte. Você vai precisar de uma revisão aqui. Aí eu venho para número 2 e eu faço a mesma coisa. Na questão número 3, né? Desculpa, na questão número 2, que está na seção 3, na verdade. Então, olha só. Ele pode responder yes, he was or no, he wasn't. Não tem problema nenhum. Se ele responder isso, eu vou deixar ele ir para a próxima sessão. Então, aqui eu também ativei o recurso Go to Section Based on Answer. E ele já vai. Muito bem. Então, aqui, ó, se ele responder no, he wasn't, eu vou mandar ele para a próxima sessão, tanto aqui quanto nessa daqui. E nessa daqui, que é um erro, aí eu vou mandar ele para a sessão número 4, que é a sessão de suporte. Só que agora a gente tem um pequeno probleminha aqui. Olha só que interessante. No caso da pergunta número 2, a próxima sessão é a sessão de suporte. E eu não quero isso, eu quero que ele vá para a sessão, eu quero que ele vá para a questão número 3, que está na sessão 5. Então, em função disso, nesse caso aqui, né, quando eu estiver na questão número 2, em vez de eu mandar ele para a próxima sessão, porque a próxima sessão é a sessão de suporte, eu mando ele para 5. Então, eu venho aqui e falo assim, ó, agora eu quero que você vá para a questão 3, porque você está na 2. Então, eu venho aqui e marco isso aqui. E nesse caso aqui é a mesma coisa, tá? Eu também quero que ele vá para a questão número 3. Muito bem. E para as outras questões, né? No caso da questão número 5, se ele acertou, então como é que eu faço para mandar para sessões? Eu venho aqui, ativo esse recurso aqui, Go to Section Based on Answer, e aqui, se ele me der essa resposta aqui, eu vou mandar ele para a sessão de suporte, tá aqui. E nas outras duas, eu vou mandar ele para onde? Eu vou mandar ele para a próxima sessão. Então aqui ele vai para a próxima, que é a questão número 4. E assim por diante. E é assim que você consegue fazer com que o teu aluno responda de acordo. Então, olha só. Não é que você consegue fazer que ele responda de acordo, mas você trata quando ele dá uma resposta incorreta. Então, tendo dito isso, vamos ver como é que isso ficou? Então, olha lá. Eu venho para cá. Muito bem, vou colocar um e-mail aqui. Aí, teoricamente, meu aluno assiste o vídeo e vai para a próxima pergunta. Então, olha só. Qual que é o erro estrutural mesmo? No, he didn't. Vai para a próxima. Para onde que eu mandei ele? Para o material explicativo, onde tem um vídeo que explica por que aquela resposta está incorreta. Então, meu aluno assistiria o vídeo e o que ele faria? Eu vou instruir ele aqui, eu vou mandar uma informação para ele de que ele tem que voltar. Aí ele volta. Ele volta para onde? Para aquela que ele errou. Aí ele escolhe ou essa ou essa. Qualquer uma das duas, manda ele para a pergunta número 2. De novo, se ele cometer aquele erro estrutural, o que vai acontecer com ele? Ele vai para a área de suporte. Ele assiste o vídeo, ele entende por que ele está errando, a gente coloca ele de volta para a pergunta número 2. Aí ele dá uma resposta que faz mais sentido.
estruturalmente e contextualmente. Vamos esperar que ele consiga fazer isso. Ele clica em Next. E para onde que ele vai? Ele vai para a próxima pergunta. Se aqui ele cometeu o mesmo erro, eu mando ele para a área de suporte. Ou seja, se ele colocou aqui, ele vai para a área de suporte. Aí aqui, de novo, ele assiste, está precisando da revisão, ele volta para cá, ele coloca a resposta que faz sentido e aí ele consegue avançar para a pergunta número 4. E basicamente é isso. Viu como é que é fácil? Na verdade, não é difícil. Então, no finalzinho desse vídeo, queria só te dar uma dica. Na aula passada, a gente teve aquele problema de que o Google estava com um glitchzinho ali e não apresentava para você a opção de colocar as respostas. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Fecha tudo, desliga tudo, sai da sua conta do Google e entra de novo e abre o mesmo arquivo. Se isso não resolver, joga esse arquivo fora e cria um novo. Você deu uma ideia bem interessante, quero te dar os parabéns. Você falou, poxa, de repente eu faço uma cópia daquele ali para não ter que digitar tudo de novo e talvez a cópia funcione. Todas essas ideias e esses recursos são válidos. Tá legal? Então é isso. Boa sorte no final de semana, então.